está em live, eles vão entrar para curiar. Fala, time, bom dia, tudo bem? Estamos aqui ao vivo no Facebook, daqui a pouquinho já no Instagram. Hoje recebendo a Natália e o Guilherme. Eles vão contar para nós como é viver em condomínios lá em Columbus. Um minutinho a gente já entra também no Insta. Lembrando que a gente está em Columbus, Indiana. Tá ouvindo bem a gente? Vê se apareceu para vocês online aí já, por favor. Ah, sim, live. Aí tem que entrar na dele, acho que pedir, né, para... Isso. Ai, send request. Ah, tá com delay. Tá com delay, não tem problema, é assim mesmo. Boa! Aê! Pronto, agora ficou sim. bom a live também. Estamos nos dois. Isso aí. Sim. Boa. Lá. Deixa eu fixar aqui só o assunto, para a turma que chegar depois saber. Isso, Indiana, porque Columbus, Ohio é grande. Todo mundo acha que a gente está na cidade grande e a gente está aqui no interior. Isso já vai ser legal de vocês contarem. Quer ver? Vamos já iniciar. Valendo, peraí. Vou só identificar vocês para saber quem vocês são. Ó. Ah lá, ó, já começaram as pessoas que me seguem. Famosa. Tô pop. Pronto. Agora sim. Agora aqui também no Instagram. Vamos lá, time. Falando ao vivo de Colômbia, Indiana, que eles gostam de reforçar, porque eles não estão na super cidade lá. O Gui e a Nath vão contar pra gente como que é viver em condomínio fora do Brasil. A gente que já está no 4º episódio. O pessoal tem gostado bastante, a gente tem bastante orgulho também desse projeto. E já quero agradecê-los de antemão, despender aí do tempo deles para falar conosco, compartilhar tudo isso. E, coitados, eles estão acordando cedo lá no sábado, então, de antemão, já agradeço. Não é tão cedo assim, não, só 1 horinha de diferença, a gente já dormiu mesmo. Então, conta para nós, por favor, um pouquinho de vocês, por que vocês resolveram ir para aí? Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo aí. Bom, eu trabalho numa empresa de motores a diesel do Brasil, trabalhava, Cummins Brasil, e recebi uma oportunidade para mudar aqui para os Estados Unidos, uma promoção, então uma promoção profissional aí. E aí a Natália aceitou esse desafio para vir comigo. A loucura. A doideira de mudar de país, mudar de cultura, né? Sair do nosso Brasilzão para cá, para uma cidade bem pequena comparada com São Paulo. E a gente acabou mudando para cá em fevereiro de 2018. Ah, que legal. No casamento, na saúde, na tristeza, né? Então... Tudo, cara, tudo. Todo tem que mundo. ser nas loucuras, né? Então, assim, projeto novo, ideia doida, tanto bom quanto ruim, tem que estar junto. Mas isso já era uma coisa que os dois queriam, sabe? A gente já era uma coisa que a gente conversava no nosso relacionamento. Então já era muito bem entendido que se rolasse mesmo uma oportunidade dessa, os dois iam embarcar juntos. Assim. Já era um sonho dos dois. Vocês gostariam de morar fora já? Assim, já era uma ideia. Já. Que legal. Aí facilita um pouquinho também, né? Nossa, eu acho que faz toda a diferença para adaptação, assim, quando você vem já com essa cabeça, com esse planejamento, porque todo mundo acha que morar fora são só flores, né? E na verdade tem muitos desafios que as pessoas nem imaginam. Então, foi você ter isso alinhado, assim, como um casal, faz toda a diferença. Toda. Que legal. Bom, e na verdade, vocês moravam em condomínio no Brasil? Como que era? A gente morava num prédio no Tatuapé,
de 19 andares, né? 24 andares, 4 apartamentos por andar, 4 famílias por andar. Então, aí 96 famílias, né? Morando no mesmo prédio. Sim, aquele desafio, né? 96 famílias, então, reunião de condomínio, o síndico tentando, Nossa, né, reunião de condomínio é o ó, né? controlar, os conselheiros, os zeladores tendo trabalho pra caramba, o condomínio cheio de regras, inclusive que a gente não gostava, né? Você não podia... Não, e todo mundo só pensa no seu, né? É muito engraçado isso. Eu lembro uma vez que a gente foi numa reunião no Brasil que o pessoal falava assim, uns queriam colocar grama sintética no parquinho, mas aí quem não tinha filho não queria aceitar a grama sintética do parquinho. Nossa, meu Deus, que briga. Aí quem queria ir para academia queria equipamento bom, mas quem não usava academia achava... Nossa senhora, era cansativo. O horário da academia, que eu, né, se sai... abrisse antes, ficasse até mais tarde. Era muito Tinha engraçado. A regra da área comum lá de churrasqueira e salão de festa, que tinha que reservar com 15 dias antes, porque a empresa de limpeza era a terceira, então eles tinham que se programar com a empresa também para limpeza. Bom, enfim, tinham várias regrinhas lá. E o seu dia a dia, como que era? Trânsito, essas coisas, como que era o dia a dia aí? Em São Paulo, no caso, Em São Paulo. Eu trabalhava em Guarulhos, morando no Tatuapé. A Natália trabalhava no Itaim, morando no Tatuapé. Para ela, bem mais trânsito. Nossa, eu tinha dias que eu demorava, era de 1h30, 2 horas para ir e depois para voltar, né? Assim, com muita sorte, eu fazia em 1h10, assim. Mas essa parte era bem estressante, bastante mesmo. Eu para Guarulhos dava mais ou menos uns 25, 30 minutos para ir. E aí demorava mais para voltar, pegava bastante trânsito para voltar. 1h, 1h20, 1h10, dependendo do dia, era bem interessante. Nossa. E aí, quando surgiu a proposta, como que vocês fizeram para ir, sair daqui para ir? Como que foi? Foi mais planejado? Foi de última hora? Como é que foi essa parte? O processo foi inscrição numa vaga interna pela empresa. Então, tem umas etapas de você passar pelas entrevistas até ser escolhido, até receber a proposta de trabalho em si, e a empresa, para uma relocação de funcionários dentro dessa empresa, dentro da Camis, eles oferecem um pacote de ajuda. Então, o pacote inclui, eles ajudam com a mudança, ajudam com você comprar o seu imóvel no país que você está mudando, ajudam a você vender o imóvel no país que você está saindo, ajudam com documentação, ajudam com... ainda na mudança com um container para levar suas coisas, um container aéreo e um marítimo. Tem todo um pacote de benefícios nessa mudança, é bem legal. Isso faz muita diferença, porque nos Estados Unidos, quando você chega, você não tem crédito, e o histórico de crédito aqui é muito importante. Então, se a gente não tivesse a empresa por trás, seria muito difícil, e não tem o dinheiro em caixa, né, para ir lá e pagar à vista, você não consegue comprar carro, você não consegue dar entrada, sei lá, numa casa, até às vezes um aluguel é difícil, porque você não tem histórico, então para eles você não é ninguém, eles não sabem se você é um bom pagador ou não, né? Entendi. E aí vocês saíram de uma condição melhor, então, nesse sentido, no Brasil, foram para aí, então já teve esse desafio. E por que você acha, Gui, que eles dão tanta facilidade para levar um colaborador para fora? Por que eles... né, de fato, eles abraçam e ajudam, né? Pelo que vocês citaram aí. Muito. Bacana, né? É um pacote que, assim, depende muito do gestor ou do líder que está contratando a pessoa aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, né? Então, o líder tem que ter um certo orçamento dentro do budget dele, né? Um certo valor dentro do budget dele, para poder realocar um funcionário de outro país, né? Entendi. Também tem esse programa, é bem interessante, assim, isso é bem legal para a carreira dos funcionários, então você tem uma oportunidade de trabalhar num outro país, seja, não só nos Estados Unidos, esse programa é válido para qualquer outro país, que a Cummins tem planta, que tem escritório. Então, é bem legal isso porque é a oportunidade do funcionário se desenvolver mais, ter contato com outras culturas, e ter aí todo o seu crescimento na carreira, né? Então, depende muito do gestor que dentro do site que ele trabalha, seja
o gestor aqui dos Estados Unidos que me trouxe, ele tinha que ter um budget, um orçamento dele para ele conseguir realocar. Isso acontece com qualquer outro lugar. Então, depende muito, não é certeza que você vai se aplicar para uma vaga e vai conseguir, ou que não vai conseguir, depende muito do que ele tem ali para te oferecer. E você oferecer para ele, né? Porque você do seu trabalho para oferecer. Não é tão simples também, o processo de aprovação de visto e tal, você tem que comprovar que aquele colaborador tem um conhecimento específico que você não encontrou aqui no país. Por isso então isso é interessante vocês abordarem, porque assim, tem essa dificuldade para os Estados Unidos, né, a questão do visto. Como que foi essa parte? Dentro desse pacote de benefícios, um deles é a documentação, né? Então, a gente, primeiro, até antes de a gente ser escolhido, rola uma entrevista, um mega bate-papo com pessoas especialistas em mudança de pessoas, em mobilidade de pessoas, e a gente foi entrevistado, N perguntas, por que vocês querem mudar, o que vocês sentiriam falta do Brasil, o que vocês gostam de comer, quais são as dificuldades. É uma entrevista bem legal, durou aí umas 2 horas e meia. Acho que é tipo uma psicóloga, né? É um bate-papo bem interessante. Essa pessoa é funcionária da Camis e ela entrevistou a gente para meio que sentir da gente qual a intenção, o que a gente está querendo, né? Como é que a gente iria se adaptar ou não. E essa entrevista é meio que chave para eles entenderem, não, beleza, esse casal... Aí eles pedem a presença do casal, né? Dos cônjuges, né? Dos cônjuges. Eu acho que legal. Por ter a empresa por trás, assim, a gente foi muito, muito feliz nessa mudança, porque eles deram muito apoio pra gente em tudo, assim, todas as partes que você imaginar, o começo da adaptação e tudo isso, sabe? Eles deram apartamento temporário, carro temporário pra gente poder se situar. Então, muitos benefícios que quem vem, assim, por conta ou na louca, assim, não tem. Então, acho que acaba batendo um pouco mais a cabeça do que a gente fez, entendeu? E falando da documentação que você perguntou, só para fechar o que eu tinha falado, assim, o visto de trabalho a gente tirou aí no Brasil, né, a empresa fazendo aí o patrocínio, e a gente tem um visto de trabalho válido no máximo por 5 anos, que é o tipo de visto que a gente tem, e a cada 2 anos você tem que renovar. Então a gente já venceu o visto, agora estamos em processo de renovação dele, da primeira leva aí de 2 anos, até no máximo 5 anos ele fica válido, e a partir de 1 ano que você está aqui nos Estados Unidos com esse tipo de visto, que é um visto de transferência entre empresas, você consegue aplicar para o Green Card. E aí o Green Card tem um tempo aí para sair, mas aí com o Green Card você é o residente, você está com a autorização de trabalho para trabalhar em qualquer outra empresa. Que legal. Permanente, né? Que eles chamam. Que legal. Mas imagino que o Gui tudo bem, trocou de empresa e foi para a mesma, ou melhor, foi para a mesma empresa, mas algumas empresas até oferecem emprego também, né, para o cônjuge, mas não foi no seu caso, né? Nath, como que foi essa parte para você? E aí, você citou da adaptação, eu já queria que vocês entrassem nisso, porque não sei o quanto que vocês falavam de inglês até então, como que foi esse processo? Nós dois já falávamos a língua, né? Mas assim, você viver a língua é um pouco diferente do que você só estudar a língua no Brasil e tal. Então, assim, aqui a gente aprendeu muito mais, assim, gírias e o ritmo mesmo da língua, né? E eu fiquei 6 meses sem poder trabalhar, porque quando você chega aqui tem que dar a entrada é tipo uma permissão de trabalho, né? Ok. Então, e isso demora de 4 a 5 meses para chegar. Então, daí você não pode mesmo trabalhar. Então, eu fiquei um semestre sabático. Ótimo. Já estou sentindo falta dele, viu? É mais ou menos assim, né? Aí logo que eu recebi minha permissão de trabalho, eu fui trabalhar part-time, meio período, num call center, para dar aquele boost no meu inglês. Fantástico. Só que
Eu realmente não me adaptei, a rotina de call center é uma coisa que me deixa doida. Aí eu logo saí, eu fiquei uns 3 meses e já saí para a empresa que eu tô hoje, já tem mais de 1 ano que eu tô trabalhando no mesmo lugar, 1 ano e meio, mais ou menos, que é uma agência de empregos. Então eu acabo sendo uma assistente, eu não sou recrutadora, nada disso, mas eu sou meio que uma assistente do escritório, assim, que legal. Folha de pagamento e tal. Então é muito legal, porque você tem muito mais contato com a língua, né? E é claro, se você não tem inglês, assim, aí a adaptação vai ser um pouquinho mais doída para conseguir um trabalho que você consiga atender telefone, falar com as pessoas. Sim. Aí leva um pouco mais de tempo. Mas no meu caso, assim que eu conseguia a permissão de trabalho, eu já fui voltando para o mercado, não porque eu fazia no Brasil, né? Eu trabalhava na área de treinamento no Brasil, mas devagarzinho você vai, é um degrauzinho de cada vez, porque é como dar um reset assim na vida e começar tudo de novo, né? Então, nesse sentido, eu queria saber, logo que vocês chegaram aí, qual foi o impacto, né? O que teve de muito diferente? Vocês já citaram que teve um pouco da ajuda aí da empresa, e eu queria até que vocês contassem essa parte, porque um apartamento alugado, você já deve ter tido alguma convivência lá, enfim. Conta como que foi essa mudança, né? Porque no Brasil a gente já conhece, queira ou não queira, você mudar de casa já é um pouco tumultuado, né? Agora, mudar de país, então conta para nós um pouquinho como foi essa transição. Primeiro, acho que foi o clima, né? O tempo, a gente saiu do Brasil num calorzão nervoso, meados de fevereiro, assim, metade de fevereiro, calorzaço, chegamos aqui com menos 15 graus Celsius de temperatura, neve pra caramba. Nossa, e vocês já conheciam a neve? Já, mas não nesse nível, né? Porque você ir passear na neve é gostoso, agora você morar na neve, nossa, é difícil. Quando o avião baixou, assim, a gente viu lá, eu nunca vou esquecer, tava a menos 19, a sensação térmica. Eu olhei para ele e falei, tá bom, você desce e eu volto pro Brasil, porque menos 19 eu não quero ficar. Meu Deus! Bem frio, cara. Mas vocês foram com roupa para isso, não? Como dizem agora, né? Vocês tinham roupa para isso? 5 jaquetas, né? 3 mais blusas, ou menos. A gente foi calças. mas a gente foi se adaptando. As roupas, assim, você acaba comprando roupas específicas ao longo do tempo. Então, assim, os lugares são muito preparados para te receber. Então, a calefação aqui é muito boa, dentro de casa ou dentro de um restaurante, você não sente frio. Os carros também são muito bem... A gente está falando do ideal, né? Assim, certo. Então, os carros têm aquecimento de banco, alguns até aquecimento de volante. Então, isso tudo ajuda. Isso era uma curiosidade que a gente ficou... Tipo, os carros no Brasil, a gente... pega como opcional, né, lindo? Tipo, direção, ar, essas coisas. Aqui, mais ou menos, que os carros já tem isso como padrão. O opcional é aquecimento de banco, aquecimento de volante. O ar já vem quase... o ar, direção, essas coisas vêm quase todos, né? Que legal. Só voltando um pouquinho no outro assunto, a doutora Michele perguntou em termos de salário, só fala a comparação com o Brasil, assim, em relação à vida de vocês. A doutora Michele perguntou qual que seria o salário, mas não precisa falar números, só fala um comparativo, por favor. Assim, em comparar meio que a quantidade de dinheiro que você ganha e gasta, né? A gente faz até uma brincadeira com os amigos, é show ganhar em dólar, é show, mas pagar as contas em dólar não é legal, né? Então, tem assim, esse ponto também. É mais ou menos que, assim, o salário que eu tenho, a gente consegue pagar nosso financiamento da casa, pagar o leasing dos carros, pôr um pouquinho de dinheiro também no nosso plano de saúde, porque o plano de saúde aqui é diferente, a gente pode falar disso um pouco mais pra frente. Mas meio que assim, acaba sendo uma promoção por conta do câmbio, né? É muito mais favorável vir para cá, era naquele momento em 2018, agora também. Mas da posição que eu tinha, o que mais a gente vê aqui de benefício é a qualidade de vida. O salário é assim, a gente consegue sobreviver, consegue pagar nossas contas e consegue ter regalias, só que aqui você paga muito menos imposto pelas coisas comparado. Entendi. Então, tanto em termos percentuais, quanto em valores absolutos também?
basicamente. Tá. Então, isso acaba que a sua quantidade de acesso ao alimento ou a alguma melhoria da casa ou alguma diversão, algum lazer, é mais fácil, né? Acaba sendo mais fácil. Eu acho que o gastar em si, se você não compara as moedas, né? Não vamos pensar assim que eu estou gastando $10, ai, nossa, você está gastando 50, 60 reais. Não sei exatamente o câmbio hoje, mas Claro. Você não compara. Então, você gasta 10 aqui, você gasta 10 no Brasil. Você gasta em 10 dinheiros, dinheiros. né? Você gasta em dinheiros. Só que com os 10 que você gastou no Brasil, você vai sair com um saquinho de pão e 1 litro de leite. Aqui você sai com coisas melhores, você tem acesso, as coisas são mais baratas. Então, desde a alimentação até os carros e tudo, você consegue ter coisas melhores, meio que pagando igual ou um pouquinho mais? Semelhante, vai. Então, você consegue ter uma qualidade de vida melhor com uma coisa relativamente equivalente, vai. Que legal. Então, vocês chegaram, então se assustaram com o frio, vamos dizer assim, e como foram os próximos passos? Cara, a gente chegou com frio, então, falando um pouco do apartamento que você tinha comentado, ficamos num apartamento temporário por 4 meses aí, um apartamento que a empresa, inclusive, contratou, tem uma outra empresa por trás, né? A empresa que eu trabalho contrata uma outra empresa, que essa outra empresa gerencia a nossa mudança, e aí faz contato com todos os fornecedores, de carro alugado para gente, do apartamento alugado para gente, da imobiliária que vai ajudar a gente a encontrar uma casa aqui, um apartamento, enfim. E aí um deles era esse apartamento totalmente mobiliado, um apartamento baseado na estrutura que a gente tinha no Brasil, então uma família, um casal sem filhos, então nos ofereceram um apartamento de 1 quarto, com sala, cozinha totalmente aberta, um banheiro, com uma metragem de um apartamento maior de um apartamento de 3 quartos que a gente tinha no Brasil. Olha só, interessante. O apartamento daqui tinha 85 metros quadrados, o nosso do Brasil tinha 74. 1 quarto, e o nosso do Brasil tinha 3. E também é legal falar que, assim, a gente está numa cidade de interior, né? Os apartamentos aqui não são igual o nosso no Brasil. Tinha o quê? Você falou 24 andares? 24 andares. 24. Esse tinha 3 andares. Não tinha elevador. Então, eu ia pedir para vocês contextualizarem agora um pouquinho já. Então, vamos mesclar isso daí. Fala um pouquinho da cidade, de onde vocês estão, e até em termos de bairro, para a gente mais ou menos mentalizar aqui. Então, vocês chegaram com super frio, aí a empresa locou esse apartamento que, né, embora seja só de 1 quarto, em termos de metros quadrados, é equivalente aqui no Brasil. Maior, né? Já mas em termos de bairro, assim, localização, porque pelo que a gente até tinha conversado antes, a Camis e outras empresas grandes aí mais ou menos ditam, né, a população. Então, como que é aí nesse sentido? Tem 45 mil habitantes, né? Só para a gente começar a contextualizar um pouquinho. 45 mil habitantes, mais ou menos 1 hora aí, 55 minutos, 50 minutos ao sul da cidade de Indianápolis. Uma cidade bem espalhada. Columbus aqui é uma cidade bem espalhada em termos de bairros residenciais. Então, você tem um centro da cidade ali, você tem umas 8, 10 ruas ali meio que se cruzam, que compõem o centro da cidade. E aí você tem bastante a evolução assim, de comércio e indústria para o sul, indo para o norte da cidade. A gente mora na zona sudoeste da cidade, um bairro totalmente residencial. Aqui é difícil você fazer as coisas a pé, a não ser que seja no centro, porque como é tudo muito espalhado, muito espalhado, é como se a gente morasse num bairro bem afastado do centro de São Paulo, e aí não tivesse nenhuma ligação. Então, a maioria das coisas aqui você tem que fazer usando carro, transporte público, ônibus circular, mas são acho que 5 linhas de ônibus, um ônibus bem pequititico. E só passa no centro, não passa na nossa casa, por exemplo. Nos bairros afastados. Muita fazenda de milho, fazenda plantação, de soja, né? de trigo. Então, tem muita plantação aqui, e aí você tem os fazendeiros, né, com a sua casinha ali, sua estrutura, e todo o seu terreno com toda a sua área de plantio, né? Então, assim, é uma cidade bem espalhada mesmo. A Camis ali, os escritórios acabam ficando mais ou menos no centro, um pouquinho mais na zona urbana, e a gente mora mais afastado da zona urbana,
que ainda tecnicamente é considerado zona urbana, porque assim tem gente morando em bairros muito afastados, que acabam sendo considerados até outro condado, né? Porque aqui você tem a cidade está dentro de um condado, o conjunto de condados forma o estado. E aí é um pouquinho diferente da gente aí, né? O município, o estado e o... né? Reunião, sim. Então você tem gente para todo lado aqui na cidade. E para visitar os amigos, né? Os que não moram perto, é tudo com carro, bicicleta e tudo mais. Mas a adaptação, assim, eu gosto muito, sabe? A gente saiu de São Paulo dessa loucura que a gente sabe que é, né? Barulho para tudo quanto é lado, buzina, trânsito. Aqui a gente escuta o barulho do passarinho, sabe? Legal. Mesmo, por exemplo, para eu chegar no meu trabalho, o Gui ainda trabalha numa cidade próxima, que ele demora um pouquinho mais. O meu caso, trabalho no centro, não demoro às vezes nem 11 minutos da minha casa. Com trânsito, eu demoro 15 minutos. Eu demoro 25, mudo de cidade e não pego um semáforo. Olha que bacana. Então é o que vocês falaram, né? Embora o custo de vida seja mais ou menos parecido, com algumas vantagens, mas a qualidade de vida aumentou colossalmente, né? Não, assim, eu saio às 5 do trabalho, 5h15 eu tô em casa. Uma vez em 1 ano e meio, eu demorei 40 minutos, porque fecharam a via de acesso, assim. Sim, só. Não é pontual. Em regra, a qualidade de vida fica principal mesmo. E aí, por exemplo, agora que é verão aqui... quase, né? Quase, né? Tá chegando o verão, anoitece 9h30 da noite. Às vezes. Então, você tem muito tempo das 5 da tarde, 6, até as 9 para curtir o dia ainda, sabe? Então, isso é muito, muito gostoso aqui. É muito bom. Que legal. E, bom, aí vocês falaram que acabaram entrando na parte de financiamento e tal, então isso já começa até a entrar um pouco aqui no nosso tema, parte mais imobiliária. Como que foi essa questão? É parecido com aqui, não é? Vocês já falaram que tem mais dificuldade, questão de financiamento, se não tiver alguém ajudando. Vamos agora, por favor, entrar nessa parte aí. Então aqui você chega, como somos de outro país, a gente não tem nenhum histórico de crédito. Então é como se fosse um recém-nascido. Então a gente tem o que manda aqui para você conseguir as taxas boas e bons negócios é o seu credit history, que é o histórico de crédito todo que você constrói, que o americano constrói durante a vida toda. Então a gente não tinha nada. O que aconteceu com o nosso caso, para você comprar um imóvel novo aqui, você precisa de um, como é que é o lender? Como é que fala? O banco que vai financiar a sua compra, né, o seu financiamento. Então, o banco vai analisar o seu histórico, você não tem nada, mas ele precisa de alguma forma provar que você tem alguma coisa. Então, no nosso caso, a gente fez um relatório de histórico de crédito comparando o nosso histórico de crédito do Brasil. Legal. Então, o que eles pegam? Por incrível que pareça, pessoas que têm dívidas no Brasil, dívidas ao ponto de tá pagando o carro, tá pagando o apartamento, a casa, tem cartão de crédito, contas, enfim, com vários credores no Brasil. Isso tudo ajuda o seu histórico de crédito aqui. Olha só. O nosso apartamento era quitado. Se pagar em dia, né? Que paga em dia. Nosso AP a gente não tinha parcela, os carros também não tinham parcela, então a gente meio que não tinha como provar que a gente estava pagando. Vocês eram bons pagadores. Exatamente. Não ter dívidas é sinal de que não tem histórico. Então, assim, é muito engraçado isso. Aí a gente teve que fazer esse relatório, foi meio que uma ligação de 2h30, o banco numa linha, eu na outra, um tradutor na outra, 3 pessoas ligando para os meus credores no Brasil. Ligou para a Eletropaulo, ligou para a NET, ligou para o banco, ligou para uma porrada de credores. Vocês conseguiram falar com a NET? Cara, foi difícil, viu? 2 horas para falar, cara. Pelo amor de Deus. E a moça da Eletropaulo falava assim, mas eu não tô entendendo o que vocês precisam. Difícil, né? Porque as pessoas que atendem lá, né, aquele padrão, né, por favor, né, seus dados, CPF, tal. Então, estamos fazendo uma ligação aqui, que eu preciso provar meu crédito, tá? Senhor, por favor, seus dados. Que dó. Mas deu certo. E aí, com esse relatório, nos ajudou a ter meio que uma comprovação do
básico histórico de crédito aqui. E aí você faz o financiamento da casa. Você pode comprar uma casa usada, uma casa nova, uma casa para construir. Ainda assim, você precisa do histórico de crédito e um banco ali por trás para validar aquele seu financiamento. Normalmente, você paga 80%, você financia 80% do valor total da casa e paga uma entrada de 20%. Isso é parecido com o Brasil, né? Isso tem alguma similaridade com aqui. Mas em termos de taxa, não tem como comparar, né? Não, é bem menor. Bem menor. A gente fechou numa taxa de 4,37 ao ano. Ao ano. É bem baixo. E outra coisa também que eles oferecem é assim, o ideal é pagar os 20%, que eles chamam de down payment, que é a entrada. Mas também tem uma opção de você pagar os 10% e os outros 10% entra como se fosse um segundo financiamento. Na verdade, é uma linha de crédito que o banco te oferece e você fica com 2 pagamentos financiados, entendi. Exato. Aqui, em geral, tem uma técnica que chamam de pró-soluto. Só que esse parcelamento da entrada você negocia direto com quem está te vendendo. Algumas construtoras fazem isso. Eu consegui comprar um imóvel dessa forma. Então, você dá uma entrada por banco, essa não tem como fugir, mas a entrada que você deveria dar pro vendedor, no caso, ele te parcela nessa, aqui chama pró-soluto. Que legal. Bom, aí vocês moravam nesse apartamentinho de 3 andares. Lá já era um condomínio ou era só essa unidade? Ou já era um formatinho de condomínio? Lá já é um condomínio de apartamentos, né? Todos os prédios, então você tem vários prédios. Você tinha mais ou menos o que ali? 1, 2, 3, só naquele lugar que a gente tinha uns 4. É um complexo, né? De prédios. Tinha um complexo ali, cara, uns 12, 14 prédios de 3 andares todos, mas por andar devia ter, sei lá, uns 8, 10 apartamentos. É que não é tudo igual, assim, igual no Brasil, a gente morava em um que tinha 4 apartamentos por andar, todos com 74 metros, tipo, menos a cobertura. No andar você tinha várias plantas. Você tem várias plantas. Então, tinha apartamento de 3 quartos, no mesmo andar que o nosso era de 1, aí de 3 quartos com sacada, ou 3 quartos sem sacada, ou com uma cozinha com uma sala ou sem sala. Então tinha várias plantas no mesmo nível, na mesma planta, no mesmo andar. Mas lá em termos assim, administrativos, de conversar com alguém, vocês não demandaram muito, vocês não ficaram muito tempo, como a gente estava meio que temporário, a gente nós não éramos os inquilinos, né? Então assim, não era a gente que falava com o condomínio nem nada, que era uma empresa que terceirizou para nós. E aí, uma vez chegou uma conta de água, e como já no pacote não estava especificado para a gente pagar, eu tive que passar para a empresa que era o meu contato, né, do aluguel. Não era nem, a gente não teve que fazer nada. Mas eles tinham uma sede, né, que você podia ir lá, tem uma pessoa te atendendo. Então, assim, se eu tinha algum problema, por exemplo, com a máquina, já aconteceu, eu tenho um problema com a máquina de lavar a louça. Aí eu ia lá, ou a gente requisitava através da empresa que dava esse suporte, ou até você podia ir na sede, eles mandavam alguém para ver. Isso é legal. Esse complexo de apartamentos, a manutenção é por eles. Toda por eles. Então, seja nós, que legal. Horários, como quem está, de fato, a pessoa física ali alugando o apartamento, você tem a manutenção. Então, você precisa pendurar suporte da TV, você pode pedir ajuda lá pro eles fazem tudo para você. Incluso no aluguel. Olha, que legal. Então, eles fazem a manutenção não só das áreas externas, como da área interna do apartamento. A responsabilidade deles já está dentro do preço do seu aluguel. É o Pereirão, sabe? Eles já estão no Pereirão. Que legal. De correio tipo tudo junto, assim. Então, tipo, um quadradão, assim, gigante, com várias caixinhas de correio. Cada um tinha sua chave ali. E garagem, todas descobertas, abertas. Alguns apartamentos no térreo têm a garagem, né? A maioria, assim, todas descobertas e abertas sem marcação. E aí tinha algumas garagens descobertas que você precisava alugar à parte. Tá, entendi. Que legal. Só que vocês não compraram o imóvel de vocês nesse formato, né? Vocês foram no condomínio de casas. Como que foi essa transição? A gente buscou um bairro aqui, esse condomínio que a gente mora hoje. Então, a construtora ainda era detentora, ainda inclusive a detentora da maioria dos lotes. E aí a construtora, a gente fez uma negociação direto com eles.
construímos uma casa, tinha algumas opções de casas já prontas para mudar, para morar, mas a gente resolveu construir a nossa própria aqui. Um condomínio que não é condomínio fechado, que está aqui ainda na região da cidade, não na urbana como tal, mas assim, é super perto, 10 minutos do centro. Sim. E a gente resolveu, com a construtora, eles ofereciam diferentes tipos de plantas para a gente escolher e começar a construir. E aí você escolhe uma planta, negocia todos os valores e aí começa todo o processo. Aqui na nossa cidade a gente nem consegue comprar apartamento, porque esses complexos de apartamento não te oferecem a opção de compra, só para alugar. Então, realmente, se você quiser comprar um imóvel, você tem que partir para casa mesmo, entendeu? Entendi. Na nossa cidade, como tem pouquíssimo apartamento, acaba que sendo o aluguel do apartamento é mais caro do que a parcela do meu financiamento numa casa maior. Entendi. É interessante, porque assim, você tem uma casa que é sua, e você customiza, faz o que você quiser, a melhoria que você quiser, comparando com um apartamento que você está ali apertado, você não tem um jardim, enfim, você não tem toda a sua área comum, né? Que legal. Bom, nesse sentido, você mencionou que é um condomínio aberto, né? Então, não tem uma figura, não tem um síndico, não tem uma pessoa assim que você, enfim, de alguma maneira se reporta, tem algum rateio de despesas? Como que é essa parte? Tem uma estrutura, é um condomínio aqui que hoje está beirando aí 900 casas, mais ou menos. Tem uma expansãozinha rolando, é bem grande, é um condomínio, se não me engano... É uma cidade já, poxa. Praticamente. Se não me engano, é mais ou menos de 2004, mais ou menos assim, mas ainda tem lotes para construir. Aqui eles têm um negócio que chama HOA, que é o Home Owners Association, Associação de moradores do condomínio. Proprietários, né? Digamos, né? E daí, essa associação era administrada pela construtora até meados do ano passado. E o ano passado, um grupo de moradores criou esse grupo para ser esse grupo de administradores. Então, hoje a gente tem, eles chamam de presidente, é como se fosse o síndico, basicamente. Presidente desse conselho, tem alguns conselheiros, então tem o tesoureiro, tem o conselheiro de eventos, o conselheiro de áreas públicas e tudo mais, então tem um grupo por trás. A gente não... existem reuniões de condôminos, vamos dizer assim, né, de moradores, né? Existem reuniões que a gente pode participar, existem assembleias aí para votação e tudo mais, dependendo do projeto. E jogam cadeira também? Eles jogam cadeira também, não? No auditório com cadeira fixa, então não tem como. Não tem esse risco. Mais espertos. No condomínio você tem áreas públicas, então você tem as árvores, você tem a grama, então você precisa contratar a empresa para cortar a grama, para fazer essa manutenção, para a manutenção das árvores. Tem uma piscina pública aqui também, tem uma pequeninha quadra de tênis, uma pequena quadra de basquete e um campinho de futebol. E um parquinho, e o parquinho para as crianças também. Mas então, tudo bem básico e muito pequeno para atender uma comunidade tão grande, sabe? Então, mas tem uso, o pessoal usa. Tem usa sim. Tem muita criança aqui. No verão a piscina fica lotada. A gente nunca foi, pra você ter até ideia. um problema de controle de acesso, inclusive. Porque... eu queria perguntar isso, porque vocês estão até usando o termo pública, e aí, só um detalhezinho antes. Então, essa comissão aí, nessas reuniões, definem, sei lá, um valor, vocês pagam um valor de condomínio, algo assim? Como que eles chamam isso? A gente paga, uma taxa que a gente paga semestral, se não me engano, são 170 semestral? dólares. 170 dólares mais ou menos, né? Então daria aí, sei lá, os seus quase 30 dólares por mês, né? Mais ou menos, para contribuir para fazer esse caixinha, né? Para fazer esse caixa da associação de moradores, para as melhorias do condomínio em todo. Então, assim, a rua, eu falo pública porque a rua que a gente mora é uma rua que está numa APA pública, então você não tem portal de acesso. Não tem portal de acesso, não tem nada, qualquer um pode acessar aqui, né? Apesar do condomínio estar meio que desenhado num formato de condomínio fechado, não tem portas, né? Não tem portaria, não tem cerca. O que já economiza bastante, porque diz muito, né? Também, Só que aí eu acho que a questão também da segurança maior que a própria cidade oferece, né? Exato. Você imagina uma coisa dessa aqui no Brasil, nesse formato? No interior, não talvez, sei, mas não sei. É difícil cuidar, porque você pode ter pessoas invadindo lá e começa a construir alguma coisa, e aí você não tem
A gente faz, se você comparar esse nosso condomínio aqui, só a geografia dele com o estado, por exemplo, o estado da Flórida, um condomínio lá em Orlando, ele tem portão. Ele tem portão, ele tem portaria, ele tem controle de entrada, ele tem muros. E às vezes é um condomínio exalmente igual, desenhado assim, só que ele tem seu controle de acesso. Lá talvez a segurança não seja tão... Exatamente. Eu acho que a localização que a gente está diz muito, assim, sobre muito isso. Do estado, sabe? E da cidade que a gente está aqui, né, da estrutura. Provavelmente outros estados aqui no meio oeste dos Estados Unidos, sei lá, Illinois. Não, até se você for para Ohio, Indianápolis, que está uma hora tem. da gente, a segurança já é diferente. Então, eu acho que para nossa realidade aqui isso funciona e a gente se sente muito seguro, assim. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque segurança é um pouco de sensação, né? O fato de não ter portões assustaram vocês no início ou não? Você já estava muito. É bem diferente, Eu vi as pessoas deixando a porta da casa aberta. Você falava, meu Deus, destrancada. Não, vocês estão doidos, não é possível. Nunca vou fazer isso. Outro dia a gente saiu e esqueceu a porta da garagem aberta. Voltou 2 horas depois, tipo, meu Deus, não aconteceu nada. Mas você perde um pouco a malícia do perigo, né? Porque você começa a se sentir muito seguro. Você fala, tudo bem, eu vou só ali rapidinho, não tem problema. Enfim, também vamos combinar que tira mais o estresse também, né? Porque é uma preocupação a menos que você tem. Esqueci a porta aberta. Você nunca vai precisar voltar, né? Aquele dramalhão, será que trancamos a porta? Esse problema não tem, muito legal. A gente ainda busca deixar tudo seguro, assim, mas realmente é uma coisa que você começa a relaxar. A gente mora numa casa que não tem o vizinho atrás da casa, sabe? Tipo, então a gente tem dos 2 lados, mas atrás não. E é um breu, assim, à noite fica... Você olha, você fala, meu Deus, se aparecer alguém aqui, o que a gente faz, sabe? Mas aos poucos você vai perdendo esse medo, entendeu? Legal. Bom, vocês falaram isso, eu ia perguntar, é o que eu ia comentar agora. Então, na verdade, vocês acabam ficando amigo desses dois, se fizer churrasco, um chama o outro. Não tem questão de barulho, briga... Só não chama o da esquerda, porque ele é indiano e não come carne. Ele é indiano e não come carne, aí ele não dá pra chamar. Mas eu faço mesmo assim, ele sente o cheiro lá, vou fazer o quê? Com essa cultura. Com os indianos a gente não tem muito contato. Eles não comem carne, a gente adora um churrasco. A gente conversa, tal, já fiz coisa pra eles já trouxeram coisas pra gente docinho, de alimentação, pra experimentar. Mas assim, a gente não tem um relacionamento muito perto. É interessante, assim, a vida em condomínio aqui onde a gente mora, na comunidade que a gente mora, porque você tem pessoas de N países, diferentes países. Então, eu tenho um indiano aqui do lado esquerdo, tenho um brasileiro aqui do lado, o brasileiro é uma professora americana, e aí vai. Aí tem um chinês na esquina, tem um mexicano, um porto-riquenho, e, cara, tem muita cultura dentro do mesmo lugar. E é interessante você ver como cada um vive e cuida da sua casa, mesmo que seja por fora, porque a gente não está entrando, mas assim, você vê como é que eles cuidam da casa, como é que eles decoram por fora, enfim. É interessante ter diferentes culturas tentando conviver na mesma comunidade, né? É bem legal. E, bom, então nesse sentido, imagino que também, até pelo fato de não ter esse controle, se vocês quiserem ter um cachorro ou algo assim, não tem problema, poderiam ter. Pode ter, o cachorro não tem o menor problema. Se você quiser pôr cerca na sua propriedade, você pode. Mas vão dar risada, pelo jeito, né? Se você tem cachorro, não, né? Que aí o pessoal gosta muito de soltar, assim, tem bastante casa com cerca, inclusive até por privacidade, porque as casas são próximas umas das outras. Então, assim, eu falei que a nossa não tem vizinho atrás, mas tem muita casa que você tem vizinho nos 4 cantos. Da esquerda e no fundo da casa. Então, você quer fazer um churrasco, você tem um vizinho atrás ali que, tipo, tá, sei lá, alguns passos de você. Então, o pessoal põe a cerca por privacidade mesmo, entendeu? Entendi. É similar, então, ao que acontece em Dubai. O nosso primeiro entrevistado comentou o seguinte, que lá os muros não são por questão de segurança, são por questão de privacidade. Porque também... Tá próximo, né? Também próximo. Porque você acaba vendo Que legal. Isso acontece bastante aqui também. Então, eu ia perguntar agora em relação a isso, né? Essa relação com os condôminos, especialmente de várias etnias e culturas, e como que é o americano médio aí desse né, cidade de vocês, esse espacinho aí?
você tem aqui um americano de tudo quanto é lugar morando aqui na nossa comunidade ou nessa cidade. Porque como a Camis acaba trazendo talentos de diferentes estados, você tem gente vindo de outros estados com outras experiências aí de crescimento de vida e vindo para cá, experiências de vida e vindo para cá, diferentes, né? Então você tem o americano, você tem um americano que está acostumado já com diferentes nacionalidades que vivem aqui, como aquele americano que é meio que não, né, é mais reservado, tal, não quer muito contato. Você tem esses dois tipos. E aí, meio que, né, a gente latino, né, fala, gesticula, fala alto, né, conversa, quer abraçar, né, apertar a mão. É bem diferente. Então, a gente tem que meio dar uma segurada nisso aí para não assustar. Não assustar o americano aí. Ô Gui, nesse sentido, eu sei que você, infelizmente, é palmeirense roxo. Como que você está se virando aí longe do seu time? Ah, cara, a distância é uma mera, né? Mas ele conseguiu achar um monte de palmeirense aqui. Se você não acredita tanto de palmeirense que se junta para assistir jogo. Mas aí não envolve confusão no condomínio. Vocês saem do condomínio. Não tem. Não, quando ganhou ano passado, foi ano passado? 2018. A gente saiu. Eu não entendo nada de futebol, né? Só vou junto porque ele fica feliz. E a gente fez uma carreata com uma bandeira que não cabe no carro, de tão grande, buzinando. Eu falei, a gente vai ser preso. Ele trouxe eu mandei fazer uma bandeira aí em São Paulo, escrito Indiana, com o símbolo do Palmeiras, pus na minha mala, gigantona, acho que ela tem aí uns 3 metros, mais ou menos. Criaram um consulado, sei lá. Vamos pra cá, e assim, a comunidade palmeirense aqui na cidade é maior do que dos outros times. E a gente tava se reunindo bastante, vendo o jogo e tal. Então, pegamos assim, 2018, né? Pegamos um brasileiro, que é o ano que eu tinha chego aqui. Pô, isso é sensacional. E aí na TV tem um programinha de streaming aí que a gente consegue ver os canais do Brasil, e aí a gente se reúne para assistir os jogos. Então, pegava tudo, cara. Paulista, Libertadores, brasileiro, pegava todos. Tava direto. Só que aí no final do ano é o frio aqui, que quando a gente ganhou, né? Quer fazer festa e tudo mais. E aí juntamos aí meia dúzia de carro. Fizemos uma carreata, buzinaço, fomos até um parque da cidade aqui, estendemos uma faixa, levamos um bandeirão, tinha um bandeirão que o amigo trouxe também. Dá seu jeito, viu? Faz uma bagunça, né, meu? Você sabe bem, cara, fanático com a gente, você também você gosta, cara. Então, assim, tem seus corintianos aqui, tem seu São Paulino, tem Santista, tem Bugre também. 2 torcedores ilustres do Bugre. Um salve aí pro Ivan e pro Thiago, que eles não sei se eles estão vendo. O que é Bugre? Bugre, é o Guarani de Campinas. Super entendo de futebol. Que legal, Gui. E nessa relação aí, poxa, já falaram que é bem mais tranquilo, não tem muita dor de cabeça com os vizinhos. Nas reuniões as cadeiras são presas, então não tem tanto problema. Como que é a integração com as outras pessoas? Você chegou a comentar comigo que aí é a capital da arquitetura, vamos dizer assim, né? O pessoal dá um valor... É uma referência, né? É uma referência de arquitetura no país. Aqui tem muitos prédios e construções aqui que estudantes de arquitetura vêm para cá estudar esses e a terceira idade também vem passear, olhar as arquiteturas. E vem estudar essas construções aí para os seus cursos, né? Tem uma excelente faculdade aqui no estado, que é a Indiana University. Lá em Indianápolis tem polos aí relacionados à área da saúde. E você tem uma cidade aqui próxima, mais ou menos 1 hora, que chama Bloomington, que aí é o campus da universidade, é o campus nacional, e aí você tem uma estrutura sensacional. É exatamente de futebol, filme, assim, é muito lindo. De futebol americano, uma mega piscina, uma estrutura, absurda, assim, de tudo que a gente vê em filme de faculdade. Você vê nessa cidadezinha. É real, uma estrutura ferrada. Legal. Aquelas casas de fraternidade. Super legal. Desculpa. Uma estrutura bem boa. Assim, cara. Aí acaba tendo por isso. Olha, o pessoal que lida com condomínio, assim, o pessoal gosta de ver sangue, né? Mas vocês não contaram nada de legal, não tem briga. E a parte da garagem, que é som, vocês comentaram que tem uma diferença, né? O pessoal lida com a garagem de uma maneira diferente daqui. Como que é isso? A garagem acaba sendo o lugar para eles colocarem tudo que não cabe dentro da casa fisicamente.
ou para fazer ali um lugar de diversão ali para eles. Então tem gente que pôs TV dentro da garagem, na parede, um sofá, montou um barzinho, ou montou academia, tem coisa de academia, ou o cara reforma o carro dele na garagem, todas as tranqueiras da casa estão lá, a caixa com as coisas de Natal, com as coisas de Halloween, fantasia, tudo que não cabe dentro da casa, eles põem na garagem. E tem umas que são lindinhas, mas tem umas que são assustadoras. Você não consegue ver como é que a pessoa anda ali. Como é que a pessoa vive nessa casa? E deixa abertona lá mesmo, os carros lá fora, a garagem aberta. Mas você tem gente também, inclusive americanos também, que cuida da garagem de boa. Então, assim, você tá organizado, com prateleiras. Porque, assim, a gente, sei lá, eu sempre pensei, a garagem tá feita pra você guardar o carro, né, velho? Uma coisa... Mas não é bem assim. Só que no inverno aqui, que não é tão agressivo como mais no norte do país, mas ainda assim neva. Quando neva é complicado deixar o carro fora, né, cara? Assim, você tem que ir lá, pegar a vassourinha, tirar a neve de cima, pra você poder andar com o carro. E você tem que limpar a sua garagem, a frente ali, pelo menos da garagem, o concreto ali na frente, de acesso. Porque se você não limpar, você vai passar com a roda do carro, aquela neve vai compactar, vai virar gelo, se o frio continuar. E aí depois você não entra de volta, é bem complicado. Eles passam com um caminhão jogando sal para derreter nas ruas, nas vias principais, mas na sua casa, o responsável por tirar é você, entendeu? Então você tem que se proteger ali, porque assim, e aí você tem o do vizinho. Então, claro que pouquíssimas pessoas andam na calçada ali, vão na rua quando tá nevando e mesmo quando caiu muita neve. Mas você pode ter o perigo, se a pessoa tropeçar e se machucar na frente da sua casa, ele pode te processar. A responsabilidade é do proprietário. É a responsabilidade do proprietário. A mesma coisa se você deixar, sei lá, deixou um fio ali, alguma coisa, ou uma máquina ali na sua grama e o cara tropeçou no seu território, no seu terreno, ele pode te processar. Olha só. Então aí... Você. Bom, então até pelo fato de não ter essa gestão geral, fica muito sobre ali o proprietário, né? Muito individual. Americano já é mais individualista, né, que o brasileiro. Muito individual. Você cuida do seu ali, cara, e se alguém se machucar no seu, você é o responsável. Azar. Uma outra coisa interessante é da grama. É muito importante a grama aqui, assim, é uma coisa muito legal, você tem uma grama bonita, verdinha e tal. Se o seu vizinho ou alguém do condomínio você passar e ver que tá muito grande ou muito fora do que é esperado, você pode acessar, né, o HOA. Você acessa o grupo de moradores lá e avisa, informa, né? E aí eles podem tomar uma ação. Então, primeiro entrar em contato com o morador, ver o que está acontecendo. Às vezes está sem condição de cortar, ou está sem cortador. Você fala? Ou física também, sei lá, tem um problema de saúde, entendeu? Não consegue cortar ali, porque, cara, sei lá, não tá com um membro da família hospitalizado, ou mesmo, enfim, por N razões. Ok. E aí, mas se for por uma razão que, não tô cortando porque simplesmente não tô cortando, o condomínio manda cortar e te manda a conta. Eles dão um prazo para você resolver. Se você não resolve, ele vai lá e resolve para você e ainda te manda a conta. Então tem uma confusãozinha. Vamos lá, arrumamos uma confusão. Você quer fogo no parquinho, né? É engraçado que depois eu te mostro, mas tem um aplicativo do celular que você pode postar lá, interagir. Então, cada morador é tipo um Facebook da comunidade, entendeu? Então, você posta lá, legal. Você tem seu perfil, você posta vídeo, foto, o que está acontecendo. Então, sei lá, o cachorro fez as necessidades ali na porta da casa de um morador. Aí o morador tirou foto lá, postou, falou, por favor, cuidem dos seus cachorros. Eu já fiz cuidem isso. dos seus pets. Brasileiro, vamos! Entendeu? Custa ali pegar a necessidade do cachorro e deixar na porta tirar da porta da casa do outro. É o mínimo, entendeu? Né? Quer ter cachorro, tem que cuidar, né? Legal. Não, Gui, até legal você ter comentado isso a respeito do aplicativo, porque no Brasil existem várias tentativas, empresas pequenas, médias e grandes dentro do mercado condominial que tentam criar essa comunidade à parte. Mas não adianta, as pessoas tendem a utilizar ou o WhatsApp ou o mais fácil, tem funcionado esse aplicativo à parte só para isso? Olha, eu vejo que nem todo condomínio está registrado lá, nem todo condomínio acompanha e nem todo condomínio interage. Talvez o formato do aplicativo teria que ser um pouquinho melhorado. Eu também particularmente prefiro, acho que, grupo de WhatsApp, por conta da velocidade que você informa,
mas ali você perde um pouco, né? Se alguém postou um negócio, você perde um pouco. Esse aí é bom que você tem com isso. Então, um exemplo, semana retrasada, um carro na madrugada bateu na minha caixa de correio. Então, a minha caixa de correio aqui, na minha rua, ela é do outro lado da calçada. Então, tem aqui minha calçada, ela é do outro, porque esse é o formato esse é o tipo da minha... O tipo que o correio escolheu para minha rua. Então, o carrinho de correio aqui é um carrinho pequenininho, que a pessoa do correio está dirigindo na direita, como se fosse na Inglaterra, e ele sai do carro para pôr a carta na sua caixinha de correio. Ele encosta o carrinho do lado, pega aqui, já põe na caixinha de correio ali, já tampa e deixa ali. Então, um carro estava vindo aqui na minha rua, bateu na minha caixa de correio e entortou ela. Saiu do lugar, deu uma estragada na estrutura da madeira ali, quebrou, rachou, e o cara vazou, foi embora. Então eu peguei, porque eu tenho uma câmera na porta da casa, da campainha, e tá bem direcionada na frente da caixa, assim. Aí peguei. Aí eu postei esse vídeo no site do condomínio, lá na comunidade. Se vocês tiverem alguma imagem aí de outras casas, de alguém que viu esse carro, que consegue identificar a placa, o modelo, me ajuda, porque a gente precisa identificar e fazer com que o responsável arque com o dano que ele causou, né? Sem dúvida. Liguei para a polícia também para informar, o policial acabou vindo aqui em casa, não quis registrar nenhum BO, porque assim, eu já tinha arrumado, meu vizinho me ajudou, a gente foi lá, pôs uns parafusos, passou uma cola de madeira e consertou, meio que ali tá no lugar, e assim, ficou por isso, entendeu? Nunca identifiquei quem estragou não é minha propriedade, eu arrumei, não foi nada demais, não foi, cara, mas assim, só pelo fato do acontecido. Claro. Né? As pessoas têm que tomar cuidado. Tinha até parecia um adolescente, eles estavam no carro, devia ser adolescente dirigindo, inclusive, porque parecia que tinha um adolescente preso, assim, na porta do carro por fora. Fazendo graça, sabe? Fazendo alguma graça pro carro ali, sei lá, e aí... Assim... Então, mas aí a gente postou no grupo, nesse aplicativo, e as pessoas interagiram. Né? Tipo, olha, eu já vi esse grupo, da mesma rua que a gente mora, mais para trás, assim, falou, olha, eu acho que esse carro tava em tal lugar. Aí ele tirou foto do número da casa da frente. Aí o cara da casa da frente interagiu. Por que você está tirando foto da minha casa? Você tá achando que você está falando que sou eu? Nossa, não sou eu. Que é isso? Não posto foto da minha casa, não sei o quê. Cara, aí deu uma... Lembrou um pouquinho dos nossos condomínios do Brasilzão. Tá? O pessoal tá comentando aqui, ó. Viva a confusão. Lembrou um pouquinho, cara. Foi engraçado. Mas a gente também tem um grupo do WhatsApp com a comunidade brasileira. Agora dos brasileiros aqui nesse condomínio. Que a gente tem mais ou menos umas 20 ou mais famílias só nesse condomínio aqui. Aí é meme atrás do outro, né? Grupo de brasileiro é um meme atrás do outro. Então. Não é tão movimentado. É bem recente. É recente, faz umas semanas. Né? Que legal. Ô, pessoal, quero agradecer demais a participação de vocês. Já estamos chegando aí pertinho da 1 hora. Falei para vocês que passa rapidinho. Passa mesmo. Obrigado demais. Enfim, eu queria que vocês falassem aí, pessoal, alguma última curiosidade, alguma coisa, uns 3 minutinhos aí, mais ou menos, para dar uma horinha. Não, obrigado você aí. Obrigado você pela oportunidade. Ótima iniciativa. Continue com isso aí. Porque, obrigado. Cara, eu até tenho alguns outros para sugerir também de outros lugares aqui nos Estados Unidos, de amigos que moram, para compartilhar de outros estados, porque o feedback do estado também é importante saber. Isso agrega demais aí os seus seguidores, aí todo o grupo que segue você. Obrigado de novo pela oportunidade. Para nós, assim, é um prazer. Quando quiser, de novo, estamos juntos. E assim, a gente espera que todos aí do Brasil sigam de modo se protegendo aí da pandemia, tranquilos em casa, se puderem, né? Claro. Se tomando todos os cuidados e, assim, que tudo de bom aconteça com todo mundo aí. Obrigado. Se quiser falar alguma coisa. Não, você já falou tudo perfeitamente. Tá? Obrigado para você também. E lembrando que terça-feira nós temos uma live, aí já não é tão amistosa quanto essa, sobre o direito condominial, a importância dele, uma das referências do mercado de condomínio, o Dr. Thiago Natalio. Ele vai falar também da importância, nesse momento, não sei se vocês souberam, mas no Brasil, principalmente em São Paulo, o prefeito delegou aos síndicos que decidam como é que vai ser a pandemia, né, a abertura da pandemia em cada condomínio, ou seja, só que também não deu poder de multa. Então, como é que o cara vai proibir alguém de usar máscara? Por exemplo, você não pode multar. A gente sabe muito bem que sem sanção
fica difícil. Não, E próximo sábado também estaremos nos Estados Unidos, depois eu conto mais notícias para vocês. Gui e Nath, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos também. Obrigada. Até mais. Obrigado a Bom vocês. fim Valeu. de semana para vocês. Tchau, tchau.